Você sabe a diferença entre jejum e penitência? É isso que o quadro Bons Conselhos quer apresentar para você na manhã deste domingo, além de levar o entendimento da importância deste ato, em especial no período da Quaresma. E o tema do nosso Bons Conselhos de hoje é jejum e penitência. E para isso nós vamos conversar agora com o Padre Rivaldo Muniz. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Nós é que agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui contribuindo. A gente começa essa nossa conversa lhe perguntando qual a diferença entre jejum e penitência. Na verdade, o jejum é uma forma de penitência. A penitência também tem esse nome, né, o sacramento da penitência, da reconciliação, que também recebe esse nome. Mas a penitência, de alguma forma, são atitudes, né, nossas que nós tomamos diante de Deus, de alguma forma, como o sacrifício, né, como a oração, como o próprio jejum, onde nós queremos, de alguma forma, ordenar, né, a nossa vida. Por causa do pecado, a nossa vida ficou desordenada. Quando Deus nos fez, tudo estava em ordem, né? O nosso espírito comandava a nossa mente comandava o nosso corpo. Mas depois do pecado, a nossa vida ficou desordenada. Hoje é o corpo que quer mandar na mente e a mente quer mandar no espírito. E a penitência são atitudes que nós vamos tomar para ordenar, né? Quer dizer, nós devemos viver uma vida de acordo com o Espírito de Deus. Nós queremos seguir Jesus, nós queremos tomar as mesmas atitudes de Jesus, e essas atitudes de Jesus nós vamos conseguindo sim com a graça de Deus, mas também com esforços nossos para fazer a vontade de Deus, como Jesus fez e quer que nós façamos. E a penitência são atitudes que nós tomamos para realizar isso. E por que a igreja recomenda o jejum e a penitência nesse período da Quaresma? A penitência e o jejum, a igreja sempre pede que nós façamos, principalmente nos momentos penitenciais, como por exemplo na sexta-feira. Toda sexta-feira, todo católico cristão é convidado a fazer penitência, para de alguma forma unir a sua vida, né, as suas atitudes, a atitude de Jesus, como Jesus naquele dia sofreu também, né? Então, toda sexta, nós, católicos, somos convidados a fazer penitência e também abster-se de carne. Só que nesse período da Quaresma, a igreja pede que nós intensifiquemos a nossa penitência, para que nós possamos cada vez mais nos configurar a Jesus nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, e com as ações que a igreja pede que nós façamos, nós possamos também ordenar o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Por isso que durante o período da Quaresma, a igreja pede que nós intensifiquemos a nossa oração, que é na oração que nós vamos ordenar mais o nosso relacionamento com Deus, intensifiquemos a caridade, nosso relacionamento com os irmãos, e o jejum, o nosso relacionamento conosco mesmos. E quais são os conselhos para aquelas pessoas que pretendem começar a fazer a penitência, a fazer o jejum? Na verdade, a primeira atitude não é nem tanto o que se vai fazer, mas a intenção com que se vai fazer. E a nossa intenção deve ser essa, realmente de unir a nossa vida à vida de Jesus. Por isso, a nossa intenção ao fazer a nossa oração é buscar realmente ter essa comunhão maior realmente com Deus. Fazer a caridade não para aparecer como Jesus nos diz, mas realmente pelo bem do irmão, e também procurar ordenar a nossa vida pessoal, pelo jejum, né? O jejum não é simplesmente você deixar de comer ou beber alguma coisa, mas é exatamente você cuidar bem de si mesmo. É que o próprio Jesus diz que quando você for jejuar, não ficar como os hipócritas, fingindo, né, fazendo aquela cara ruim, não, de forma alguma. Mas ele diz que a gente deve perfumar a cabeça, lavar o rosto, para que ninguém nem perceba que a gente está
jejuando. De alguma forma é isso, cuidar de si mesmo e fazer essas práticas não só externas, mas principalmente interiormente. E o que é que o cristão recebe em troca, né, como benefício por essas ações, no caso do jejum e da penitência? Então são os bens, principalmente os bens espirituais. Quando nós fazemos penitência, nós, principalmente a confissão, nós recebemos o perdão de Deus, recebemos a graça de Deus, nós temos os nossos pecados perdoados por Deus, e não só perdoados, a penitência também são atitudes que nós vamos fazer para satisfazer os pecados que nós cometemos, porque todo pecado que nós cometemos, eles ficam as sequelas, ficam as consequências. E a penitência é para isso também, para refazer o mal pelo bem, né, o mal que nós fizemos. E também os bens corporais. A pessoa que pratica o jejum, ela passa a ter uma pessoa dona de si mesma, uma pessoa que tem autodomínio, uma pessoa que coloca a sua vida na regra, no sentido de ser capaz de dominar os seus instintos e cada vez mais ter um coração livre. Nós agradecemos a participação do Padre Rivaldo Muniz aqui conosco, falando sobre o jejum e a penitência. Padre, muito obrigada. Nós é que sempre agradecemos a oportunidade, que os irmãos possam viver uma santa quaresma. Meu nome é Maria de Deus, eu participo aqui da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus e eu pratico o jejum desde 1997. E quando eu comecei a jejuar, foi por iniciativa de uma colega minha que me deu um jornalzinho de Medjugorje e que falava do jejum a pão e água. E eu comecei a fazer. A partir daí, no início foi um pouco difícil, né? Mas depois eu me adaptei e me fortaleci bastante. Eu pratico nas quartas e sextas-feiras. E eu me sinto muito bem com essa prática do jejum, porque me fortalece bastante. É um meio assim que eu tenho assim para me fortalecer na caminhada, perseverar, né? Como Jesus disse mesmo, quem perseverar até o fim será salvo. E eu estou nessa caminhada e é com o jejum e oração que eu venho me sustentando, com os sacramentos também, né? E o jejum e a oração me leva a viver mais o amor, a caridade, viver mais a misericórdia, assim como Deus Pai nos fala, né? Para sermos misericordiosos, como Ele é misericordioso.